em 2018, um ano logo depois, você decide se candidatar à presidência, né? Bom, acho que é uma curiosidade minha e do Henrique aqui, saber como foi o processo para decidir se candidatar e o processo eleitoral em si, né? Porque eu imagino que não seja algo muito fácil uma guerra, de ser executado. A gente viu agora aqui em São Paulo. Imagina no âmbito então, como que foi essa decisão e esse processo também eleitoral? Olha, tem várias coisas, né? Debates internos, externos, conversas, etc. Mas o que me motivou foi a oportunidade de fazer uma campanha levando algumas ideias muito concretas para a população em geral. Como essa ideia de controlar os gastos públicos, controlar bem a inflação, porque era uma coisa, ainda hoje tem um pouco disso, mas era uma coisa que não tinha muita consciência na maioria da população, essa história do gasto público, né? Você achava que quanto mais o dinheiro está gastando, melhor, etc. O governo está gastando, então. Então, eu achei que era uma oportunidade de levar uma campanha com essas ideias, todos esses conceitos, viajar pelo Brasil inteiro, etc. Que foi o que eu fiz. Agora, aquela campanha, ela foi essencialmente alterada por uma questão, não é? Porque tínhamos o seguinte, a situação era o seguinte, de um lado tinha um candidato do PT, tudo bem, que era o Fernando Haddad, inclusive. Do outro lado tinham vários candidatos. Eu, inclusive, Geraldo Alckmin era candidato, existiam outros candidatos. E o Bolsonaro também era candidato. Só que o Bolsonaro levou a facada. Então, teve, do ponto de vista de saúde dele, dramático, péssimo. Tem sequelas até hoje e tal. Mas já está, quer dizer, muito bem cuidado, está resolvido. Mas o fato é que o Bolsonaro, no hospital, teve duas vantagens. Primeiro, ele não precisava participar de debate. Nem dar muita declaração. Quer dizer, existe uma grande ação na mídia social, principalmente do filho dele, o Carlos e tal, e de alguns marqueteiros muito bons. Mas tudo isso, na realidade, gerou uma série de efeitos do ponto de vista eleitoral positivo. Um deles é que ele teve mais tempo de televisão do que todos os outros candidatos somados. Porque era ele lá no hospital, entubado, não sei o quê. Então, a campanha, na realidade, foi decidida por isso. Foi uma decisão que eu acho assim, de emoção, né, da população, de alguém que estava no hospital, doente, tinha lavado a facada, etc. É isso. Uma dúvida, agora, assim, quebrando um pouco essa trajetória profissional, mas uma dúvida pessoal de fato, porque quando o senhor ingressa na política, tem muito da construção profissional que o senhor teve no mundo do mercado financeiro, né, nos bancos, mas quando você parte para um debate político, se candidatando a uma presidência, como que fica na hora que você chega lá para debater com os outros candidatos, você está entrando numa emissora para falar em 1 minuto e meio todas as suas propostas, mesmo o senhor com toda a experiência, dava aquele frio na barriga, dava aquele medo de errar na hora ou não? Olha, sim, mas eu tinha experiência, não de falar, discutir política, evidentemente, mas entrevistas, etc. Como presidente mundial do Bank Boston, eu tinha uma presença na mídia muito grande, né? Mídia internacional, porque o dia que eu ia na Coreia, dava entrevista lá, o dia que eu ia para a Alemanha, dava entrevista, no Japão. Então eu já tinha bastante traquejo nessa questão, né? O tema mudou, mas e mesmo como presidente do Banco Central, eu tinha uma participação intensa também na mídia, inclusive alguns desses episódios que nós conversamos, etc. Então, já estava acostumado. Não houve assim algo tão novo. O tema, sim, era novo, que aí era política, né?
uma candidatura a presidente. Mas, do ponto de vista de entrevista em si, eu já estava bastante habituado. Né? Maravilha. E depois, então, dessa história, o senhor vem para a Secretaria da Fazenda em São Paulo, né, no governo Dória. Como que se construiu? Porque o Dória, naquela altura também, ele era o grande expoente político no Estado, né? Primeiro na cidade, depois no Estado. Como que foi essa relação, como foi essa proximidade, como foi essa experiência, olhando especificamente para um Estado depois da experiência que o senhor teve, né, em território nacional? Olha, o Dória me convidou, insistiu muito com isso, etc. Aceitou lá uma série de condições que eu tinha colocado. Por exemplo, ele fez uma fusão da Secretaria de Planejamento com a Secretaria da Fazenda. A parte de privatização passou também para essa área. Passou a ser Secretaria da Fazenda e Planejamento. E me deu todas as condições para fazer uma outra experiência. Né? E foi o período onde, inclusive, teve o Covid, né? Sim. A pandemia. Mas nesse período, para você ter uma ideia, o Brasil cresceu de 19 até 22, por aí. O Brasil tinha crescido 2 e pouco por cento, dependendo do período em que se pegava, por causa da pandemia, e São Paulo cresceu 8. Então, São Paulo cresceu várias vezes mais do que a média do país naquele momento. Então, foi uma gestão interessante, onde eu me envolvi também com muitos projetos interessantes em termos de algo que eu acreditava e acredito muito, que é a questão da produtividade. Né? Que eu tinha trabalhado com a equipe do Banco Mundial, quando eu estava no Ministério da Fazenda, para fazer uma série de propostas para aumentar a produtividade da economia nacional. O Banco Mundial chama do Doing Business, né? Que eles fazem, inclusive, uma classificação dos países mais produtivos, até os 149 menos produtivo. São 149 países medidos. O Brasil nunca esteve tão bem classificado nisso. Trabalhamos nisso. É uma agenda que ainda está aí sendo implementada. Algumas coisas foram implementadas. A reforma trabalhista foi positivo. A reforma do sistema financeiro, com a criação de coisas modernas, como o PIX, por exemplo, uma série de coisas que foram viabilizadas também a partir de mudanças e reformas daquela época. Em resumo, o fato é que as coisas seguiram. Né? Eu, aqui em São Paulo, mas participando desse debate nacional. Uhum. É evidente que a reforma trabalhista veio de trás, foi uma reforma federal, mas tudo aquilo nós pudemos, então, aplicar aqui em São Paulo e colaborar também com o debate nacional, etc. E fazer com que o Brasil pudesse crescer mais, etc. Na medida que nós mobilizamos um Estado tão importante, com a economia tão grande quanto São Paulo. Foi uma experiência interessante. Agora vem cá, ministro, o senhor passou por diversas posições importantes e no mundo político soube trabalhar com diferentes partidos, né? Se candidatou lá atrás pelo PSDB, Dória no PSDB de novo depois, o Temer no PMDB, o Lula no PT. Então, é difícil você ver alguém, ainda mais com um caráter mais ideológico do ponto de vista liberal, conseguindo, né, trabalhar com toda essa gente. Em 2022, na época das eleições, a gente estava recebendo aqui vários gestores, né? Eu acho que o Collor se lembra bem. Assim, tinha um lado que defendia que se o Bolsonaro não fosse eleito, a gente ia ter um grande problema, né? Por conta das questões com Petrobras, né, meio que um retorno ao passado, as dinâmicas lá de trás. Mas tinha um outro lado que acreditava na gestão política do Lula, porém com a necessidade de alguém com um viés mais liberal para tocar a Fazenda. E o seu nome era citado por quase todo mundo. O pessoal falava assim, o maior upside pode ter é se o Lula ganhar junto com o Meirelles. O senhor chegou a receber esse convite do Lula? Como que foi essa conversa? Não, objetivamente não.
por digamos assim, um acordo implícito, mútuo, no seguinte aspecto. Quando houve a campanha, etc., foi organizado lá digamos aí, uma reunião, presença da imprensa, etc., que foi chamada reunião dos presidenciáveis. Vários candidatos a presidente da República em eleições anteriores, para apoiar o Lula. E eu disse, inclusive, publicamente, depois falei para ele, que eu estava fazendo aquilo na expectativa de que ele adotasse a mesma postura, a mesma política que ele tinha adotado no primeiro mandato dele, 2003 a 2007, que foi da contenção fiscal e etc., junto com contenção da inflação, com estabilidade monetária que nós tínhamos aplicado, e que fez com que o Brasil crescesse muito naquele período, né? Mas era um momento que, por razões diversas, ele tinha decidido fazer uma campanha, de fato, com um ênfase grande na expansão dos gastos públicos, na expansão do Estado, etc. Então, depois dessa reunião, etc., ficou claro, inclusive minha conversa com ele, de que isso aí não... O que eu estava propondo não ia ser aplicado ali. Eu disse, tudo bem, ótimo, espero que dê certo, né? Tanto que houve até um dia que foi bastante discutido no mercado, uma palestra que eu estava dando, organizada aí por um banco, e terminada a palestra, só investidores na sala, eu disse... Boa sorte a todos. Nós discutimos como é que seria um governo com muita propensão a gasto público, etc. E aí ficou conhecido, né? Saiu meme. Sim. Boa sorte, Day. Foi isso aí. Vimos bastante. A gente viu bastante. E o senhor acha que, de certa maneira... Aqui tinha uma tese no mercado que era a seguinte: o Lula está falando para o público uma coisa, mas ele vai fazer nos bastidores outra. Você acha que essa tese a gente já pode dar como inválida? Ele realmente está tomando um lado de expansão fiscal e até por isso que a gente tem visto o mercado reagindo tão mal nesses últimos momentos? Ele claramente deixou isso claro naquela época, né? Uhum. Que ele ia fazer um governo realmente muito baseado na expansão fiscal. O ministro Fernando Haddad procura, né, limitar isso, conversa, ele tem a confiança do presidente e tal, que é positivo, etc. Mas, de fato, na linha que está, nós vamos chegar aí, daqui a pouco tempo, num nível de total de dívida pública sobre o produto, cerca de 82%, que é um nível muito alto para países emergentes. E outros indicadores, né, importantes aí. Tem um dado positivo que todas as reformas que foram feitas estão permitindo que o país cresça um pouco mais, como aconteceu em 2023, e mesmo esse ano, vai superar a expectativa de mercado, tanto que houve uma melhora aí do rating do Brasil, dado pela Moody's. Agora, é uma perspectiva difícil à frente se for, de fato, mantido esse ritmo de expansão fiscal. Direito dele, ele fez a campanha, isso tanto ficou tão claro para mim que ficou claro que, de fato, poderia colaborar de outra maneira, né? Como estão fazendo aqui, etc. Não no governo. Mas ele está tocando em frente. Eu acho que isso está muito amenizado pela postura do ministro da Fazenda. E vamos esperar que isso, de novo, seja contido aí, essa expansão fiscal, porque é um problema. As próprias agências de rating têm dito isso, que para manter o rating, o Brasil tem que controlar aí a sua expansão fiscal.